Shalom, queridos irmãos, queridos amigos. Quero compartilhar mais um pouco da palavra do nosso Deus, da porção rica e preciosa do nosso Deus ao nosso coração. Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 10, versículo 32. E vamos ler também o capítulo 11, versículo 8. E eu queria falar sobre o tema quão bondoso é o nosso Deus. Quão bondoso é o nosso Deus. Eu não sei se no meio a todas essas questões que nós estamos vivendo, você tem parado um pouco para pensar ou para agradecer pela bondade do nosso Deus. Eu quero dizer que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Haja o que houver, custe o que custar, Deus continua sendo bom na minha vida e na sua vida. Amém? Então o texto da palavra de Deus nos diz assim, Josué 10, 32, o texto que eu vou ler primeiro, diz: o Senhor entregou Laquis nas mãos dos israelitas, e Josué tomou-a no dia seguinte, atacou a cidade e matou a espada todos que nela viviam, como tinha feito com Libna. Josué 11, 8 agora, diz assim: e o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, Misrefotmaim, e até o vale de Mispa, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. É importante que você entenda que Israel estava sob a liderança de Josué. E Josué estava sempre envolvido em combates terríveis contra os povos pagãos na terra prometida. Mas um a um, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Josué tinha inimigos, Josué tinha grandes batalhas, mas Josué vencia uma, vencia outra batalha. E é maravilhoso ver como Deus entregava esses inimigos nas mãos de Josué. Porque Josué era um homem temente a Deus, tinha o seu tempo de oração a Deus, tinha comunhão com Deus. Josué não saía para a guerra sem antes consultar a Deus antes de sair para a batalha. Sabe, eu não sei quais são as batalhas que você tem enfrentado dia após dia. Talvez a sua batalha seja diferente da minha e a minha diferente da sua. Quais são as guerras que você tem enfrentado? Alguns têm enfrentado nos dias de hoje guerra na vida conjugal. Outros estão enfrentando guerras em relação aos seus filhos. Talvez aquele filho que era tão apaixonado por Deus foi perdendo o amor, a alegria e hoje não tem mais prazer em servir a Deus. Sabe, é uma guerra e nós temos que vencer essa guerra. Talvez a sua guerra seja uma enfermidade. Talvez você está com um diagnóstico nas suas mãos dizendo: apóstolo, essa é a minha guerra e eu preciso da ajuda de Deus para vencê-la. Então a sua guerra talvez não seja maior ou menor que a guerra de Josué. Essa seja a sua guerra. E assim como Josué venceu a guerra no passado, eu e você precisamos vencer as nossas guerras no dia de hoje. Mas que lições nós podemos aprender em tempos de guerra? Que lições podemos aprender quando você liga a televisão e você vê relatórios, você vê informações, você vê morte, você vê que aumentou o número de infectados, aumentou o número de pessoas que morreram, e você fica preocupado pensando: Senhor, será que eu serei vítima dessa situação? Eu queria sair vitorioso nessa guerra. E a nossa oração e a minha oração é que saiamos vitoriosos dessa guerra, nossa batalha. Eu tenho orado, eu tenho clamado a Deus pela minha casa, pelo meu lar, tenho clamado pelos nossos familiares, para que Deus os guarde, para que Deus os proteja, para que Deus os livre de todo mal. Tenho clamado pela Igreja Batista Monte Sião, por aqueles que têm nos acompanhado também pelo Face, no Instagram, tenho acompanhado também no Face da igreja.
e as pessoas que têm de uma forma ou de outra nos relacionado conosco e pedindo oração. Eu creio que Deus está fazendo um grande milagre, e esse milagre já faz parte também na sua vida. Mas que lições nós podemos aprender? Quais foram as lições que Josué aprendeu com Deus em campo de batalha? E eu quero trabalhar sobre isso nesta noite. Amém? A primeira lição que eu aprendo é que em tempos de guerra, Deus continua amando e cuidando do seu povo. Sabe, não importa o tamanho da guerra, o tamanho da batalha. Josué estava numa batalha com povos inimigos, mas Deus deixou bem claro: Josué, eu estou com você, não tem para ninguém, vamos vencer essa batalha, e aqueles que se aproximarem de você serão derrotados. É uma promessa, Deus dizendo a Josué. Então, assim como Deus cuidou de Josué e do seu povo, Ele continua cuidando de cada um de nós nos dias de hoje. A palavra do nosso Deus deixa bem claro o registro nas Escrituras de como Deus trata de uma forma especial aqueles que são chamados povo de Deus nesta terra. Deus é visto sempre demonstrando de forma carinhosamente com cada um de nós o seu cuidado para conosco. Se não, observe o que diz a palavra do nosso Deus. O Salmo 103, versículo 13, versículo 14, nos diz que Ele cuida de nós, que Ele tem uma forma carinhosa de cuidar do seu povo. E eu queria que você fosse alvo desse amor, que você tomasse conhecimento desse cuidado sobre a tua vida, sobre a tua casa, o seu lar e sobre a sua família. Ele nos ama como um pai, de Salmo 103, 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, a minha estrutura, a sua estrutura, e sabe que nós somos feitos do pó. Sabe, Ele nos ama como um pai ama o seu filho. O pai luta, entra na guerra, o pai trabalha, o pai se esforça. Se tiver que dar a vida, o pai dá a vida, porque Ele ama seu filho, ama sua filha e daria a vida dele por ela. É assim que Deus nos ama. Sabe, em tempos de guerra, sabe de uma coisa? Existe um Deus que se relaciona com você na guerra e na batalha, como um pai pronto para defender o seu filho. Mas a Bíblia nos diz também que Ele nos ama como uma mãe. Isaías 49, 15 e 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu gravei o teu nome. Teus muros estão continuamente perante mim. Que coisa tremenda. Sabe, Deus gravou o seu nome na palma das mãos dele. Sabe por quê? Para nunca esquecer de você em nenhuma e qualquer situação. Sabe, é difícil a mãe esquecer de um filho que ama. É muito difícil. Às vezes, nós pais nos preocupamos com algumas coisas e de repente a mãe pergunta: a nossa filha onde está? Já ligou para ela, onde é que está, como está? A mãe se preocupa. Não que o pai não se preocupe, mas às vezes o pai está envolvido com tantas coisas, mas a mãe, ela dá o aviso: a nossa filha, o nosso filho, onde está? Ele já chegou? Ela já chegou? Se a mãe se preocupa com o filho assim, imagine Deus. É interessante que diz que pode uma mãe esquecer do filho, ainda que o filho que mama? Há uma necessidade, a mãe que está amamentando, chega uma hora, há tanto leite
no seu seio, que ela precisa do filho para esvaziar o leite. Então, pega o bebê, que é hora de amamentar. O filho se alimenta e a mãe recebe mais conforto no seu corpo. Essa mãe jamais vai poder esquecer de um filho que mama. E Deus pergunta: se essa mulher se esquecer, se essa mamãe se esquecer do filho, eu jamais me esquecerei de ti. Sabe, Deus nos ama como uma mãe apaixonada que cuida dos seus filhos. Mas a Bíblia diz que também Deus nos ama como um amigo. Êxodo 33:11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Sabe, Deus sempre compassivo, terno, gracioso, bondoso, benigno, misericordioso, na maneira de cuidar e de proteger o seu povo. Assim como a mãe carinhosa coloca nas mãos do filho o alimento, a roupa, da mesma maneira Deus coloca em nossas mãos a sua bênção, a sua graça e a sua unção. Deus nos tem tratado com ternura e com carinho, ainda que estejamos vivendo tempos difíceis, tempos de notícias ruins. Permita que Ele cuide de você de uma forma especial e poderosa. Deus nos tem tratado com ternura, com carinho. Quantas vezes Ele nos carrega no seu aconchegante colo, quando passamos por momentos de lutas, momentos de guerras, de batalhas, e por não falar de tantas dificuldades. Sabe, quais são as suas guerras? Quais são as suas batalhas? Quais são as suas dificuldades? Deixa o Senhor cuidar de você. Deixa o Senhor tomar a sua vida em suas mãos. Deixa o Senhor te livrar de todos os inimigos. Deixa o Senhor colocar a mão dele e colocar os inimigos contra si para poupar a tua vida, quem Ele tanto ama. Sabe, eu não sei quantas guerras Deus já enfrentou por sua causa, mas eu quero dizer algo: se tivesse mais uma guerra, Ele enfrentaria com o mesmo poder, com a mesma unção, com a mesma autoridade e com o mesmo amor que Ele tem para com você. Amém? Eu queria que nesta noite você sentisse o grande amor de Deus por você. Talvez você precise olhar para o seu marido e dizer: querido, olha, a notícia é essa, né? A notícia é essa, a notícia é essa notícia é ruim, mas em tempos de guerra, Deus continua nos amando, Deus continua cuidando de nós, nos ama como o pai ama o filho, nos ama como a mamãe que amamenta, cuida e ama o seu bebê. Ele nos ama como Deus falava com Moisés, como um amigo, face a face. É assim que Deus nos ama. E é sobre esta verdade que nós vamos dormir, vamos descansar, crendo que a tristeza pode durar a noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer. É pela manhã que virá notícia de alegria e de vitória sobre o teu coração. Mas há uma segunda verdade que eu queria compartilhar com você. Josué estava em guerra com seus inimigos. Em tempos de guerra, Deus supre as necessidades do seu povo. Sabe, eu vi na reportagem hoje na televisão, e quando foi comunicado que seria entregue uma quantia para as pessoas que estão passando por necessidades, e eu vi uma multidão de gente correndo um atrás do outro. Que luta, que desespero para suprir uma necessidade. E essas necessidades são reais, são verdadeiras. Sabe, eu preciso nesse momento ter a convicção à luz da palavra que o Senhor, no meio da guerra, no meio da batalha, Ele supre as necessidades do seu povo. Quais são as suas necessidades?
O que você mais precisa de Deus hoje? Qual é o seu grito nesta noite? Qual é o seu medo? Qual é o seu pânico? O que rouba o teu sono e a tua alegria? Sabe, Josué 10:30 e Josué 10:32 diz assim: e o Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela, ao seu rei, e aferiu a espada a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. E o Senhor deu Laques nas mãos de Israel, que no dia seguinte tomou-a, feriu a espada, e ela e a todos que nela estavam, conforme a tudo que fizera a Líbina. Olha o que a Bíblia diz que Deus fez. Josué, esses são os seus inimigos, confia em mim. O que é que você precisa, Josué? É de uma vitória hoje? Então deixa comigo. E Deus pegou os inimigos, olha só, e colocou nas mãos de Josué e diz: destrói. Quais são os seus inimigos? O que tem roubado a tua paz e a tua alegria, Deus vai colocar hoje na tua mão. Qual era a necessidade de Josué? Vencer uma guerra. Ele venceu, porque Deus colocou o inimigo em suas mãos. Qual é a sua maior necessidade? Você consegue crer que Deus, como administrador excelente, fiel que Ele é, Ele pode colocar nas suas mãos tudo aquilo que você precisa hoje e suprir? Então Deus está hoje suprindo a minha e as suas necessidades. Deus é um Deus bondoso para conosco, cuidando de cada um de nós. O texto é muito claro em afirmar que Deus supre todas as nossas necessidades. Necessidades de cada um de nós, na sua necessidade. Sabe, a necessidade do seu vizinho é diferente da sua. Mas é bom saber que Deus supre todas, não algumas. A expressão colocar nas mãos dá a ideia de Deus enchendo de bens as nossas mãos. Então hoje, a palavra de Deus para a tua vida é: abra as suas mãos. Eu vou orar no final por você. Abra as suas mãos. Eu quero encher as suas mãos. Eu quero suprir as suas mãos com todas as necessidades que você precisa. Talvez seja dizendo: Senhor, eu estou aqui apresentando uma doença, uma enfermidade. Deus supre com saúde. Senhor, eu estou apresentando aqui o meu desemprego, eu estou desempregado. Senhor, coloque o teu currículo nas mãos e diga: Senhor, está aqui, coloque nas mãos dele. O que é que você precisa para que Deus faça uma grande obra na tua vida e na tua história? Aquele que supre todas as nossas necessidades está aqui, agora, ouvindo o teu clamor, ouvindo a tua oração, conhecendo as suas necessidades. Sabe, Ele está enchendo de bens as nossas mãos, suprindo todas as nossas necessidades, trazendo para dentro de nossos lares a provisão que eu e você necessitamos para a nossa sobrevivência. O tema provisão de Deus é um dos temas mais ricos e eloquentes de toda a Bíblia. Você sabia disso? O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 34:10 diz: os leãozinhos sofrem necessidades e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Salmo 37:25 diz: eu fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Agora, observe algo sobre esse texto. Por que Davi diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão? Porque quando Davi via alguém, um justo, passando por necessidade, ele se tornava a mão de Deus para suprir as necessidades desse justo. Por isso ele nunca viu um justo passando por necessidade. Quando alguém estava com a despensa vazia, ele era o instrumento de Deus
para suprir as dispensas de um justo, daquele que é fiel a Deus, que passava por necessidades. Sabe qual é a sua necessidade? Mateus capítulo 6, aquele texto muito conhecido, 25 a 34, e quando ao que não haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, diz o Senhor, serão acrescentadas depois. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe, ele diz que quem se preocupa com o que vai comer, beber ou vestir são os gentios, são os pagãos, são aqueles que não temem a Deus. Então, se há uma preocupação no seu coração, olhe bem para mim, me escute. Se há uma preocupação no seu coração sobre o que eu vou comer, o que eu vou beber e o que eu vou vestir, então você não entendeu ainda que tem um Pai amoroso que cuida de você. Você sabe por que eu não devo viver ansioso? Porque quem vive ansioso declara que não tem um Pai que cuida da sua vida. Se você está correndo ansioso, meu Deus, não vai ter emprego, vai faltar comida, vai faltar água, vai faltar dinheiro, os meus filhos, eu não sei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Querido, sabe de uma coisa? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Verso 32. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então o que ele pede? Em vez de você estar preocupado, ansioso, que eu vou comer, o que eu vou beber, aonde eu vou trabalhar, vou ter emprego, meu Deus, o que eu vou fazer? Pare tudo isso, a palavra diz, pare. Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.